Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Estamos bem felizes porque agora a gente vai voltar com mais frequência aqui, postando mais vídeos. A gente deu uma sumida aí, vocês sabem que a gente ficou um pouco desaparecidas. Mas já voltamos, agora que o estúdio tá pronto, a gente vai ter mais frequência aqui com os vídeos. Esse ângulo que vocês estão assistindo é o ângulo da penteadeira, que eu acredito que vai ser o que mais vai aparecer por aqui agora. Nós temos outros cenários aqui, mas esse eu acho que acabou sendo o nosso favorito e a gente sente que aqui nesse ângulo a gente consegue estar mais íntimo, assim, de vocês. Não sei explicar, eu acho que foi o ângulo que a gente se sentiu mais próximo, assim, de vocês pra gravar, principalmente pra gravar esse vídeo, que é um vídeo, assim, muito importante, que talvez algumas pessoas se assustem. Então por isso assisto até o final, tá? Porque a gente reservou esse tempo, né, pra contar sobre tudo, porque nós realmente temos muito cuidado em relação a tudo que acontece na nossa vida. A gente não somos o tipo de pessoa, nunca fomos, acho que nunca seremos o tipo de pessoas que acontece algo e você já sai pra internet contar o que aconteceu e expor e tal. Nós somos muito reservados, então a gente acontece com a gente pensa com calma, a gente conversa entre a gente analisa a situação, a gente entrega nas mãos de Deus e a gente só fala no tempo certo e se Deus fala pra dizer, porque se a gente sente no coração que não é pra compartilhar, a gente não compartilha. Então assista esse vídeo porque estar aqui agora, abrindo nosso coração, né, é algo muito especial pra gente. Então a gente comentou, né, no último vídeo do tour que a gente gravaria esse vídeo aqui, que era dando um testemunho a respeito de algo que aconteceu com a gente em fevereiro desse ano. Então foi lá no início do ano e só agora, 7 meses depois, que nós sentimos que é hora de compartilhar. Justamente porque a gente trocou de espaço, a gente tá com um estúdio novo, que a gente acredita muito que tudo que aconteceu aqui nessa sala é fruto da fidelidade de Deus com a gente. E com tudo isso que aconteceu, a gente entendeu essa luta e essa provação que a gente passou no início do ano, em fevereiro. Como vocês provavelmente viram pela capa desse vídeo, né, a gente já colocou uma fotinha ali na capa, você já consegue mais ou menos ter uma noção do que foi que aconteceu. Mas, né, como diz no título, foi em relação à nossa vida profissional, ao nosso trabalho, ao nosso estúdio, ao antigo estúdio que a gente tinha. Então nós vamos começar assim, tentar contar desde o início para vocês compreenderem, né, bem certinho tudo o que aconteceu e depois a gente vai tecer alguns comentários em relação a tudo isso. Quem acompanha a gente aqui há mais tempo, né, há anos, vai lembrar do processo que a gente passou na montagem do primeiro estúdio, que era numa galeria, numa casa. Isso foi, a gente começou a montar aquele estúdio foi em julho de junho de 2019, foi algum desses meses que a gente começou a montar. A gente compartilha fotos no Instagram, compartilhamos vídeo aqui também, mostramos tudo como a gente sempre faz. E estava muito feliz, a gente, né, trabalhou muito lá, foi nosso primeiro espaço profissional, nossa primeira sala, assim, digamos. Então nós estávamos muito empolgadas, muito felizes. E muita coisa aconteceu lá, a gente foi montando tudo dando certo e tal. Ficamos um ano lá naquela sala, certinho um ano. E, como a Ana falou, foi um ano muito bom, assim, de trabalho. E essa casa, essa galeria onde nós trabalhávamos, onde a gente tinha o nosso espaço, era uma casa muito grande. Então era uma galeria enorme, tinha várias salas, vários espaços. Essa galeria, antes de abrir, ela passou por um ano, talvez mais de um ano em reforma. Então ela foi inteirinha reformada, toda repaginada, todos os cantos daquela casa foi reformado. E a maioria das salas lá tinham sido alugadas, então era um espaço comercial, você alugava a sala e trabalhava lá. Então não era apenas nós que tínhamos o nosso estúdio lá, outras pessoas tinham também salas alugadas e trabalhavam nesse espaço. Então, resumindo, era um casarão antigo, né, um casarão assim bem antigo, que foi todo reformado e alugado para salas comerciais. Início desse ano, começamos o ano normal como qualquer outra pessoa. E passou janeiro, trabalhamos normal, produzindo muito conteúdo. Em fevereiro também, né, como todo mês a gente segue uma rotina, um cronograma certinho semanal de trabalho, então a gente já tem os dias fixos, o que a gente vai fazer, se a gente vai, se a gente não vai pro estúdio, enfim, a gente sempre trabalhou muito com programação. Um belo dia, em fevereiro, era uma terça-feira, né, eu não sei, quer dizer, não é que eu não sei porquê, eu acredito muito que foi Deus que colocou no meu coração, sei lá, que moveu tudo pra que eu falasse pra Rayana naquela terça-feira que era melhor a gente não ir pro estúdio aquele dia. A gente sempre tinha o costume de ir pra lá durante a manhã, a gente tinha um período de gravação pela manhã, à tarde a gente almoçava e à tarde a gente ficava também gravando, fazendo reunião, alguma coisa assim, né, nossos compromissos. Então a gente tinha esse costume principalmente na segunda e na terça, que eram os dias que era fixo, assim, os 2 dias de gravações. Então, e naquele dia a gente tinha programado algumas gravações e a gente decidiu não fazer
fazer naquele dia, a gente decidiu adiar, acho que a gente ia fazer no dia seguinte, né, na quarta. Porque no final de semana anterior, nesse final de semana, né, que antecedeu a segunda e a terça-feira, nós tínhamos ido para um acampamento da igreja, como é fevereiro, quem aí é de igreja, né, evangélica, outras religiões, normalmente tem retiro de jovens, e tinha acontecido, né, na nossa igreja o retiro de jovens. Retiro de verão. De verão, né, naquele final de semana a gente foi, tinha sido muito cansativo, porque foi muito, assim, intenso, e nós estávamos muito cansados, muita dor no corpo, né, e tal, e a gente, só que mesmo assim a gente, né, na segunda-feira a gente trabalha normal, e na terça-feira a gente também trabalharia normal, só que naquele dia a gente tava conversando, né, e a gente falou, vamos hoje dormir até um pouquinho mais tarde e tal, porque a gente tava cansado, né, do retiro. E aí a gente almoça e de tarde, logo após o almoço, a gente vai pra sala. E naquela terça-feira, então, a gente decidiu não ir pela manhã pro estúdio, então a gente não foi. E aí, no período da tarde, ainda a gente acabou saindo fazer algumas outras coisas pro centro que a gente tinha que resolver. E no fim do dia, a gente decidiu ir comer um lanche, a gente foi no Jerônimo, né? Naquela terça fomos no Jerônimo. Toda vez que eu passo no Jerônimo, agora a gente lembra disso, porque marcou. E aí a gente foi lá, mas 5 e pouco da tarde a gente foi comer lá. A gente ficou acho que mais ou menos uns 40 minutos, né, lá comendo, conversando e tudo mais. E só depois que a gente foi pro nosso estúdio, então, fazer algumas gravações que a gente tinha programado pra fazer no período da noite. Acho que eram umas 6 horas que a gente foi, né? Umas 6 horas, porque a gente também tinha o costume de gravar à noite. A gente tem o costume de gravar à noite. E aí a gente, né, saiu lá do Jerônimo, fomos pro nosso estúdio, era umas 6 e pouquinho, como a Rai falou. E quando a gente chegou lá, né, tava abrindo a porta, até a Rayana tava atrás de mim, cheia de sacola, como sempre, coisa arada. E eu girei a chave da porta, empurrei a porta pra entrar na sala e a porta não abriu, eu não consegui empurrar a porta. Eu achei estranho aquilo, não falei nada pra Rayana, acho que a Rayana nem percebeu. Eu peguei e empurrei com toda a minha força, consegui abrir a sala. Quando eu olhei, eu fiquei paralisada e a Rai até demorou alguns minutinhos pra ver, porque ela tava atrás de mim e ela não se deu conta do que tava acontecendo. E eu, assim, até faltou voz na hora, eu não consegui nem chamar a Rayana, acho que eu fiquei só paralisada, assim, e logo ela já veio olhar. Antes da gente explicar o que aconteceu, a gente vai deixar aqui algumas fotos pra vocês. Então, quando a gente entrou, a gente viu isso que vocês vão ver agora. Então, é isso mesmo que vocês viram, o teto da nossa sala desabou inteiro, então a sala sofreu um desabamento. A gente não sabe em que período do dia isso aconteceu, mas foi, né, na terça-feira, porque na segunda nós estivemos lá e tava tudo normal. E na segunda a gente ficou até tarde lá, e no dia seguinte a gente não sabe se foi de madrugada, se foi pela manhã, se foi pela tarde, a gente não sabe em que momento que aconteceu. E não foi um pedacinho, foi tudo, assim, desabou inteiro em cima da nossa sala. Tudo que a gente tinha lá, a mesa, tudo quebrou. Então quebrou a nossa mesa, quebrou meu notebook, quebrou alguns equipamentos, ventilador, sujou tudo, coisas de decoração, meio que fez um rasgadinho assim numa parte do sofá, coisas de decoração quebraram, até hoje não achou. As softbox estavam todas tortas, inclusive elas ainda estão meio tortas, né, a gente não conseguiu arrumar direito. Então assim, a gente entrou e a gente olhou para aquilo e tava tudo destruído, não tinha assim... A gente ficou num choque tão grande quando a gente viu aquilo, que até você conseguir assimilar o que foi que aconteceu, a gente ficou alguns minutos ali paralisadas. E aí foi até engraçado, porque na frente da nossa sala tinha um pessoal que trabalhava e eles viram, quando a gente abriu a porta, que era exatamente de frente, eles enxergaram e eles viram que a gente ficou ali em choque, eles levantaram, já foram atrás da gente e todo mundo começou a ficar desesperado e eles, calma, a gente vai resolver. E todo mundo começou a correr lá por dentro porque a gente não tinha compreendido o que tinha acontecido. E, gente, os pedaços de gesso eram tão grossos, era dessa grossura, assim, sem brincadeira, que se aquilo tivesse caído na nossa cabeça, a gente não teria sobrevivido, a gente teria ido gravemente pro hospital, porque se chegou a quebrar tudo que tinha lá, imagina que não faria com a gente, né? E foi uma sensação horrível ver tudo o que a gente tem debaixo dos escombros. Tipo, eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso em algum momento da nossa vida. Quem trabalha assim como autônomo sabe que é uma luta você conquistar cada coisinha do teu trabalho. Então tudo que a gente tem aqui dentro dessa sala foi conquistado com muito esforço, com muito trabalho, com muitos anos de dedicação. Então a gente vê tudo que a gente tinha, todos os nossos bens profissionais debaixo
né, de escombros, de pedaços de gesso, de teto, foi uma sensação muito ruim. E naquele momento, apesar do susto, eu e a Rai, em nenhum momento a gente questionou Deus, ou a gente ficou com raiva, bravas. A gente só processou aquilo e tentamos resolver ele na hora. Porque assim, quando a gente olhou para aquela situação, a gente não conseguiu ter noção do estrago, tipo, da proporção do prejuízo que a gente tinha tido. Porque quando você vê naquela situação, a primeira coisa que você pensa é, perdi tudo. A gente perdeu tudo, vamos ter que recuperar tudo do zero, né? Claro que, né, não foi culpa nossa, o estabelecimento iria ressarcir, como fez, né? Mas no momento que você olha, a primeira coisa que você pensa é que você perdeu tudo, sabe? A gente tá preocupada principalmente com nossos equipamentos, porque todas as nossas câmeras, caro, equipamentos de luz, tudo, gente, tudo tava debaixo daqueles escombros. Então, nossa maior preocupação na hora foi isso. Graças a Deus as câmeras não quebraram. A única coisa que quebrou assim de caro, digamos, bem material, foi o notebook da Rayana. Mas imediatamente, no momento que aconteceu, nós já tivemos apoio, né, do proprietário da galeria. Ele tava lá no momento. E assim, gente, o mais bizarro é que ninguém ouviu nada. Então, embaixo da nossa sala era um outro estabelecimento. E daí até o rapaz assim, subiu correndo pra ajudar a gente e ele falou que ele não ouviu nada. Então provavelmente ou despencou pela manhã, que geralmente ficava mais vazio, ou no horário do almoço, a gente não sabe em que momento foi. Mas foi bizarra assim, a situação, mas o proprietário ajudou a gente, ele foi lá, ele ficou desesperado, coitado, porque é uma coisa muito séria, né? E se a gente estivesse na sala, sabe Deus o que poderia ter acontecido com a gente. E aí nos deu todo o apoio, no mesmo instante eles já começou a tirar nossas coisas da sala. A gente passou uma noite inteira tirando as coisas e puxando, e uma galera que se comoveu e tava junto com a gente, e ajudando, né, tirando tudo aquilo e tentando encontrar os nossos equipamentos que estavam lá debaixo e vendo o que ainda podia reaproveitar. Então a gente foi tirando as coisas e separando o que a gente tinha perdido, o que tinha quebrado e o que tinha que dar pra aproveitar. Aí o Marcos chegou super nervoso, eu liguei pra ele foi correndo ajudar a gente. Imediatamente a gente mandou... Olha como são as coisas. A gente tá conversa entre a gente que talvez alguns outros influenciadores que existem no mundo, que são milhões, muitos que existem, a primeira coisa que teriam feito era ter gravado stories. Olha o que aconteceu, e chorando, e meu Deus, olha que a gente perdeu tudo, e causando na internet, porque quem causa na internet ganha seguidores, né? A gente ganha audiência, polêmica. Seguidores. E a primeira coisa que a gente fez quando aconteceu foi tirar foto e mandar no grupo dos nossos amigos da igreja e pedir oração. Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente tirou e falou, gente, orem pela gente, porque aconteceu uma situação muito triste agora, muito difícil. Sério? E a gente precisa do apoio de vocês em oração, intercedam pela gente e tal. E foi isso que a gente fez. A gente não... Meu Deus, eu penso assim, a gente não passou pela nossa cabeça em compartilhar imediatamente, né, na internet. E aí a gente foi, né, passou aquela noite tirando as coisas e tudo mais. A gente teve que ficar um tempo afastadas, né, da sala até eles fazerem a questão da reforma do teto e tudo mais. E gente, a nossa sala foi a única sala que isso aconteceu. A galeria tinha, eu acho que 8 ou 9 salas, a nossa sala foi a única que despencou o teto. E a gente acredita muito, assim, que isso que aconteceu também foi uma batalha não só aqui no plano terrestre, mas também no mundo espiritual, porque no fim de semana que antecedeu, né, isso aconteceu numa terça-feira, e na sexta, sábado e domingo, como a Rai falou, a gente participou de um acampamento de jovens, e nesse acampamento a gente foi muito ministradas, assim, em relação à nossa vida profissional. Inclusive recebemos muitas palavras de promessa, de profecia sobre o nosso trabalho. Então a gente entrou nessa nova semana muito empolgadas, assim, com tudo, e muito confiantes de que estamos no caminho certo. E logo na terça-feira aconteceu isso, né, simplesmente desabou o teto e tudo que a gente tinha, né, foi atingido. Então a gente acredita que quanto mais a gente e você que está aí do outro lado assistindo, você foca no seu caminho, você busca exercer o seu papel aqui na Terra, cumprir o seu chamado, o seu propósito de vida profissional, o inferno realmente se levanta para tentar te parar, para tentar te desanimar, te tirar do foco. E a gente acredita muito que era esse o objetivo em relação ao que aconteceu, que era tirar a gente do nosso foco profissional, nos desanimar, nos parar, principalmente em um ano como esse, que é um ano tão, né, difícil, complicado, atípico. Então, no mesmo instante, como a Rai falou, a gente pediu oração para os nossos amigos, e eu liguei pro Gui, o Gui, né, longe, ficou preocupado, mas também começou a orar por a gente, e amor, se acalma, vai dar tudo certo, né, tivemos apoio do Marcos, da nossa mãe.
Então a gente recebeu muito apoio naquele momento e, como eu falei, ficamos um tempo afastadas, né, até eles arrumarem. Como o teto que despencou ele era de gesso, foi colocado um teto, eu não sei como é o nome daquilo, era como se fosse um compensado, assim, de um tipo de madeira. E aí foi trocado de todas as outras salas como uma prevenção mesmo, de que não acontecesse novamente, né, obviamente. E aí esse tempo de troca de todos os tetos e tal foi demorado, né, foi um tempo que demorou um pouquinho. E aí estragou o chão, que era de madeira, né, tiveram que refazer o chão de novo. E, enfim, durante esse tempo nós ficamos criando conteúdo do jeito que dava, né, e em casa, e tentando não transparecer pra vocês que a gente tinha enfrentado dias muito difíceis, né, e a gente ficou bem abaladas, assim, não no sentido dos bens materiais, porque isso é uma coisa que, claro, é difícil, mas dá pra recuperar. Não é o mais importante. Não é o mais importante, mas o que nos abalou foi no sentido, e se a gente estivesse na sala, entende? Ficou passando isso pela nossa cabeça por vários dias. Assim, eu lembro que eu cheguei em casa naquela noite e chorei muito, agradecendo a Deus pelo livramento que a gente teve, porque não tem explicação, gente. Na segunda e na terça eram os dias que fielmente nós estávamos no estúdio, de manhã até a noite, e naquele dia a gente simplesmente não foi. E eu acredito que foi Deus que colocou na nossa mente, no nosso coração, né, nos livrou disso, porque com certeza se a gente estivesse na sala nós teríamos ficado gravemente feridas. E assim, até me emociono assim de lembrar, porque foi um livramento sem tamanho, assim, que a gente viveu. E aí, depois da nossa sala ter sido refeita, né, nós recuperamos tudo que tinha sido estragado. Então o estabelecimento, né, o proprietário foi muito querido, assim, nos ajudou em tudo e ressarciu tudo que havia sido danificado, né? O notebook tá aí bonitinho, funcionando normal. Então a gente conseguiu recuperar todos os bens financeiros. Claro que alguns itens de decoração acabaram, a gente não conseguiu recuperar, mas eram coisas que não eram tão, meu Deus, que falta que fez, né? Eram só itens de decoração. E assim, apesar de tudo que aconteceu, a gente só conseguia agradecer, gente. Agradecer o livramento. Em nenhum momento a gente falou, meu Deus, por que você deixou isso acontecer com a gente? Somos pessoas tão fiéis, somos cristãs, estamos na igreja há tantos anos e tentamos viver de forma correta e ser pessoas boas e tal. E acontece isso com a gente? Como é que esse negócio aconteceu, né? Por que você não livrou? Não... Gente, isso é testemunho. A gente olha para as coisas como um testemunho. E hoje a gente tá aqui para testemunhar para vocês, porque olha onde a gente tá agora. Não tem explicação. E eu vou chorar agora nesse momento. Porque não tem explicação, gente. A gente voltou, a gente continuou trabalhando normalmente, né? E foi difícil pra gente estar lá dentro e não ter medo, porque você tem medo de, meu Deus, será que vai cair teto de madeira agora em cima da gente? Será que vai cair uma parede? Vai acontecer Então, claro, você fica com medo, mas Deus protege, né? Ele livra de tudo, assim como fez. A gente continuou trabalhando e lutando todo dia lá e sem deixar se abalar, sem deixar né, se entristecer e cansar, né? Porque não é fácil todo dia você tá dando a cara a tapa na internet, lutando pra que dê certo. E aí, alguns meses depois, aconteceu tudo isso aqui. Que pra gente comprovou que Deus é fiel quando você é fiel com Ele. E aí, isso aconteceu em fevereiro, né? A gente ficou mais aí uns 6 meses, 5 meses lá, trabalhando. E aí, em setembro, a gente recebeu a notícia de que a galeria havia sido vendida. Então, o proprietário, ele vendeu a casa toda, né? Então todo mundo que tinha sala comercial lá precisou sair. E no momento que a gente recebeu essa notícia, a gente não ficou preocupadas, nervosas. É claro que dá um ciricutico no coração, porque a gente não esperava, né? Ainda mais pra 2020, que é um ano que, tipo, né? A gente não esperava essa mudança, então foi uma coisa bem inusitada. Mas no momento que a gente recebeu a notícia da mudança, a gente falou, ok, então a gente vai começar algo novo, vamos procurar um novo lugar. E aí, tudo aconteceu muito rápido, no prazo de uma semana a gente encontrou essa sala e deu tudo certo, a questão, né, do aluguel, e a gente já foi transferindo, e tantos parceiros foram envolvidos aqui para que a sala ficasse, né, como ela está hoje. E tudo fluiu, assim, no prazo de um mês e meio, nós estávamos com uma sala completamente diferente, completamente renovada, em um estilo diferente, que eu acho que tem muito mais a ver com a gente. Literalmente o espaço dos nossos sonhos, a gente colocou aqui nessa sala tudo que a gente sempre quis em um estúdio, e tudo isso foi muito de repente. A gente não tinha planejamento financeiro para isso, a gente não tinha planejamento de tempo para isso, a gente não tinha planejamento de nada, foi uma coisa que simplesmente aconteceu e fluiu muito bem, como se a gente tivesse planejado isso durante anos. Então a gente viu isso como a fidelidade de Deus mesmo, porque quando a gente sofreu tudo aquilo em fevereiro, nós não questionamos, a gente simplesmente ergueu as mãos para o céu
e demos glória a Deus por tudo. E depois Deus nos honrou, né, nos dando tudo isso daqui. Então, quem nos acompanha no Instagram, aqui no YouTube, não imagina tudo que acontece literalmente por trás das câmeras, tudo que a gente precisou viver para chegar até aqui. Então, muitas pessoas olham e pensam, nossa, que sorte, nossa, elas são, tudo tá certo para elas. Só recebidos. Só recebidos, só coisas boas, só parcerias. E, gente, não é assim. A gente pagou o preço dessa sala, literalmente. E só a gente sabe tudo que a gente precisou batalhar, enfrentar, o quanto a gente precisou ser resiliente, não só esse ano, mas em todos esses anos que a gente já trabalhou pra gente conquistar tudo que a gente tem hoje. Então, tudo tem um preço. Pra quem olha e pensa, nossa, olha onde elas estão, não imagina que a gente subiu degrau por degrau e degraus muito difíceis de subir. Então, a gente quer passar com esse vídeo pra vocês isso, sabe? De que não importa quão difícil seja, sempre se mantenha fiel aos seus princípios, fiel ao que você acredita, fiel a Deus, que Ele vai te honrar no momento certo e as coisas vão acontecer pra você no momento ideal. Não importa quantos tombos você leve, quantas rasteiras da vida você leve, não importa quantas frustrações você tenha, quantas coisas deem errado na sua vida, continue fiel. Continue fiel, porque Deus tem um plano, sempre tem um plano. E lá atrás, quando a gente olhou para aquela situação, a gente pensou, o que a gente vai fazer? Deus já tinha um plano, Deus já tinha tudo isso aqui pronto pra gente. E literalmente a gente não correu atrás, a gente recebeu esse lugar de presente. Claro que o que a gente tá falando aqui não quer dizer que você não pode se sentir cansado, que você não pode ficar, às vezes, chateado, você não fique confuso, sem entender o porquê. Somos seres humanos, somos, né, de carne e osso, e a gente, com certeza, durante todos esses anos aí, tem muita coisa que a gente já enfrentou que vocês nem sabem. A gente já olhou pra gente e pensou, meu Deus, a gente tá muito cansada, a gente tá muito esgotada, estamos tristes, estamos chateadas, mas Deus compreende isso, com certeza Ele compreende a gente, Ele compreende os momentos que a gente tá frustrado, mas sempre que a gente sentiu isso, a gente sempre soube que o melhor lugar pra você se consolar é no colo de Deus, não adianta. Então a gente sempre buscou fazer isso em todas as situações da nossa vida. O que a gente queria trazer nesse vídeo aqui? Nós, como pessoas públicas, como influenciadoras, né, digitais, a gente tá aqui com milhares e milhares de pessoas que nos acompanham. O que a gente quer passar pra vocês é que é necessário você ter sabedoria sobre a tua própria vida. Em nenhum momento a gente sentiu a necessidade de expor as coisas aqui e, meu Deus, porque olha o que aconteceu, porque vejam quanto as coisas são difíceis pra gente. E sabe, como a gente falou, né, mais pra frente, como a gente falou anteriormente no vídeo, esse negócio de buscando audiência e tal. E na época também, a primeira coisa que a gente pensou é que a gente não queria, de forma alguma, prejudicar o estabelecimento, né? O proprietário. Porque eles não têm culpa, né? Ninguém imagina que vai acontecer um desabamento. Eles não tinham culpa, então a gente não quis, de forma alguma, prejudicar, né, o espaço. A gente só tá falando agora porque realmente o espaço não existe mais, né? Ele foi vendido, a gente não sabe mais o que tem lá agora, mas por isso que a gente tá falando agora, entende? Então, pra tudo existe o tempo certo. E também porque a sala, ela é o resultado da nossa fidelidade em relação a essa luta, essa aprovação. Exatamente. Então a gente resolveu compartilhar, porque quando tudo isso aconteceu, a gente entendeu o que aconteceu em fevereiro. Então é até interessante porque a gente antes mostrou o resultado pra vocês e depois a gente tá contando sobre o preço que a gente pagou pra isso. Eu não tô dizendo que tudo, as coisas boas que acontecem na vida tem um preço alto, é difícil, tem que passar por uma prova antes. Não tô dizendo isso, tá, gente? Mas eu acho que essas coisas acontecem justamente pra Deus nos provar mesmo e pra ver até como está a nossa fé. E tenha certeza que todas as lutas que você enfrenta na sua vida, seja em qualquer área, e que são lutas muito intensas, coisas que não tem explicação, coisas que você fica pensando, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Com certeza Deus está também testando a sua fé, para ver até onde você acredita nele. Se você acredita e consegue descansar nele, consegue continuar amando ele só nos momentos bons, onde tudo dá certo, ou se você também tem esse posicionamento quando você está passando por uma fase difícil, quando você passa por algo inesperado que não é tão legal assim. Então é nesses momentos que a nossa fé realmente é exposta e realmente fica visível se nós somos pessoas que temos nosso coração alicerçado em Deus ao ponto de confiar em Ele em qualquer situação, ou se nós temos um relacionamento com Ele apenas de interesse.
em que se tá tudo dando certo, então tá legal, eu vou te servir, eu vou te amar, eu vou acreditar em você. Mas se as coisas começarem a dar errado, eu não vou confiar tanto assim. Então eu acho que isso foi uma prova, assim, pra gente. E estamos felizes porque tudo isso que aconteceu aqui é o resultado, né, da nossa fé também. E eu acho que é isso, assim, que a gente queria passar pra vocês. Hoje assim, nosso sentimento de gratidão é muito além do que se a gente simplesmente tivesse construído essa sala, planejado tudo isso daqui, porque quando a gente enfrentou aquela luta e tudo isso aqui aconteceu tão de repente, né, esse estúdio novo, então não tem outra explicação a não ser que foi tudo feito por Deus. Então, tudo isso aqui tem um gostinho muito mais especial pra gente, e espero que a gente tenha conseguido transmitir isso aqui nesse vídeo, que esse testemunho sirva de inspiração pra você, pra tua vida, quando você passar por uma luta, por uma batalha muito séria. Não se desespere, não perca o seu foco, não deixe que nada te desanime. Se você tem convicção e clareza a respeito do teu chamado de vida, da tua carreira profissional, daquilo que você nasceu para fazer nessa terra, não deixe que nada te pare, que nada te desanime, que nada te tire do foco, porque com certeza o inferno vai se levantar para tentar te parar, para tentar fazer você desistir, fazer você desanimar, fazer você se sentir perdido durante a caminhada. Então não deixe que isso aconteça. E vamos finalizar esse vídeo com umas fotos desse novo espaço. A gente postou tudo o que aconteceu com a gente, vamos finalizar mostrando tudo que Deus fez depois, né? E do quanto Deus ama e do quanto Deus é lindo, e Ele pensou em todos os detalhes desse lugar, não tem explicação, todos os detalhes a gente vê Jesus. E quando a gente postou na legenda lá da foto do Instagram que é pra honra e glória do nome dele, é porque é. E vocês só iam conseguir saber por esse vídeo, porque quando você põe uma legenda numa foto, as pessoas não sabem o que aconteceu por trás, não sabem o que aconteceu, o porquê que é pra honra e glória dele. E agora vocês sabem, e a gente espera que a gente tenha falado no tempo certo, que tenha sido proveitoso pra quem assistiu, que tenha realmente servido, né, pra alguma situação da tua vida que você tá vivendo. Porque a gente guardou isso com a gente por muito tempo pra falar no tempo certo. E a gente sentiu que agora é a hora. E a gente não sabia que isso tudo ia acontecer. A gente não sabia, não tinha ideia. A gente achava que o tempo certo ia ser um dia que a gente ia sentir, vamos contar hoje. A gente não esperava que teria um motivo pra contar. E isso mostra que Deus é louco. Deus é uma pessoa que é muito doidão, de verdade mesmo. E é um grande amigo. E é isso. Sejam amigos de Jesus, porque é top. E é isso, finalizamos o vídeo chorando, né? Porque quem não vai chorar não é a gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo pra alguém, encaminha pra alguém como uma atitude de encorajamento mesmo pra essa pessoa. Porque a gente quer que esse testemunho alcance o máximo de pessoas, pra todo mundo se lembrar de que, cara, não importa o quão difícil seja a vida, o quão inesperado sejam os dias, Deus é fiel e Ele cuida, Ele protege, Ele coloca anjos ao teu redor se você descansa e coloca a tua vida aos pés da cruz. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem aqui com a gente, porque vem muito conteúdo legal aí pela frente. A gente tá preparando muitas coisas. Então é isso, um beijo duplo e tchau!